Oi? Olá! Então, na modernidade. Eu acho que mais complicado que isso é essa coisa dos horários, né? Não é, menina? Eu, às vezes, estou com o horário do Amazonas aqui. Acreditam nisso? Só não esqueça disso na hora de pegar um avião, tá? A gente não pode mais nem fazer isso aqui, né? Com essa quarentena. Ah, mas em breve tudo vai voltar ao normal. Ao normal não, né? Eu tenho pra mim que essa coisa da normalidade a gente tem que esquecer. A gente tem que esquecer como a gente vivia antes. E a gente vai ter que ter a ideia de que é uma nova era, né? E a gente vai ter que se adaptar ao novo. É, E a gente também, que nós também seremos pessoas totalmente diferentes. Acho que a gente está se redescobrindo. a gente aprendeu a ficar em casa com os filhos, né? Como antigamente agora, né? Acho que pior que antigamente, porque antes as pessoas tinham quintal, né? Hoje em dia, quem tem quintal é privilegiado. A gente só tem a tecnologia mesmo para nos salvar, né? Mas eu sinto muita falta de ter quintal nesse momento, assim, de colocar os meninos para brincar, de subir em árvore, de estar tendo essas É viagens. a casa. Hoje eu moro num apartamento. Então, meus filhos sentiram muita diferença, assim. Uhum. Tá, então fala um pouco de você. Como é que é a história da Janaína aí, como mãe, como profissional? Então, eu fiz serviço social, mas não aguentei, né? Fiz direito, porque a sede de falar, de ter voz, era muito grande. E então, eu descobri em 2017 que eu tenho um filho com transtorno do espectro autista, TEA. E isso tudo virou minha vida de cabeça para baixo. Porque eu sou sozinha, eu sou viúva, e fiquei me imaginando, né, cuidando de uma criança só, e principalmente no Amazonas, porque depois eu descobri que a gente está muito aquém em relação às terapias, à educação para as crianças autistas. E aí acabou que eu tive que sair do meu estado, largar minha casa, da minha família, meu trabalho, e começar do zero aqui em Brasília. Foi onde eu encontrei as melhores condições para meu filho fazer terapia, estudar. É um estado mais inclusivo em relação ao nosso. Uhum. O que você tem aí em Brasília para o teu filho autista que você não tinha aqui em Manaus? Eu tenho um tratamento direcionado. Eu tenho uma equipe profissional especializada em trabalhar com autismo, coisa que eu não encontrei no Amazonas. Encontrei profissionais com muita vontade, mas sem a capacitação profissional, sem a especialização. Principalmente uma terapia foi indicada para o meu filho. Eu não encontrei nenhum profissional no Amazonas, que é a ABA, uma metodologia americana. Ela trabalha com comportamento, mas infelizmente não há nenhum profissional, né? Não tinha até um dia desses, nenhum profissional trabalhando com isso. O que é essa terapia, para quem não entende? Até ela é uma terapia comportamental, é uma metodologia americana. Para você ter essa capacitação, você tem que ter um curso superior em psicologia, em psiquiatria, fazer um mestrado, e tem uma carga horária para cumprir, para poder aplicar essa metodologia. Então, ela vai trabalhar com algumas características que as crianças autistas têm, como dislalia, eles têm estereotipias, né? Eles têm mania de ficar se batendo, de ficar gritando, de falar a mesma coisa o tempo todo. Então, são terapias que tentam trabalhar o que a gente mais quer numa criança autista, que é a independência. E aí, quando você chegou aí, o que mudou para você? Tudo. Tudo, porque as crianças autistas, elas são altamente metódicas, elas gostam
das mesmas coisas, né, o tempo todo, não suportam mudanças. E eu saí de uma casa com um quintal enorme para morar num apartamento. Então, imagina o impacto. Mas, né, eu consegui me adaptar e adaptar meu filho. E as terapias, elas foram fundamentais, porque aqui eu tenho uma equipe multiprofissional. Eu tenho audiólogo, eu tenho psicólogo, eu tenho psicopedagogo trabalhando com meu filho. Então, assim, eu consegui reunir uma equipe direcionada, né, para a demanda dele e sentir muitos avanços. Uhum. E nessa coisa de ser, não se usa mais o mãe solteira, né? Mas nessa coisa de ser mãe solo, com 2 filhos, né? Então aí você tem um filho maiorzinho que tá com quantos anos? 12, o Alejandro tem 7. Tá. Então você tem um de 12, um de 7, e o de 7 demanda de você mais cuidados, né? De você estar aí tendo que correr atrás das terapias, ter um cuidado, né, com as rotinas dele muito maior. Como que foi para você essa adaptação de tá tendo que lidar com os 2 sozinha? Diálogo, muito diálogo. Não foi fácil mudar do Amazonas para cá, então já vinha tendo um diálogo com o meu filho mais velho, pedindo ajuda, né? Porque eu preciso do apoio dele com o irmão. Ele precisa ser compreensivo com o irmão, né? Ele acaba manifestando um pouco esse estresse da mudança no comportamento. Então a gente precisa ter paciência e entender que é uma característica dele. E não é fácil ser mãe solo. Você tem alguém para dividir, né? Ser mãe de uma criança autista demanda muito tempo. A gente tem que levar para uma série de terapias. Além das terapias convencionais, a gente tem outras terapias alternativas, como, por exemplo, artes, música, a ecoterapia também, né, com cavalos. Então, tudo isso demanda tempo. E sozinha a gente tem que fazer tudo isso, tem que trabalhar. Não é que estou estudando, tenho que estudar também. E não é fácil, é muito difícil. Chega em casa, a gente tem que fazer tudo que a mãe, né, faria no dia inteiro, eu faço tudo à noite. Tem que arrumar a casa, fazer comida para outro dia, organizar roupa, enfim. Não é fácil, é cansativo. Uhum. E dá para manter o bom humor 7 dias da semana? Sempre, sempre. Eu sou aquelas, eu tenho um dilema, um ditado, eu vou rir para não chorar. Eu faço do limão uma limonada, sempre. Então, tô cansada, tô ali morrendo, mas tô rindo, porque isso tudo tem um porquê e tem um motivo. E você pode falar pra gente? Ah, sim, porque o que a gente, enquanto mãe de uma criança autista, quer? A independência do nosso filho. E é muito difícil, não só para quem é mãe de uma criança autista, mas eu me coloco no lugar das mães que têm filhos com outras deficiências. Hoje os autistas também são reconhecidos como pessoas com deficiência, eles já entraram no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas as minhas experiências foram muito negativas. Um dos motivos também que me fizeram sair do Amazonas foi a falta de escola para o meu filho. Ele estudou em todas as escolas, as mais caras, e não foram as melhores. Ele foi excluído, não davam atenção para o meu filho, não entendiam, queriam colocar meu filho numa escola especial, às vezes, sendo que é importante para a criança ter esse contato com outras, tem coisas que a criança só aprende com criança, né? Então, foi muito difícil. Em várias escolas, ver meu filho nos cantos e não ver ninguém adaptando conteúdo para ele. Tanto que agora que ele está começando a ler, com 7 para 8 anos, as primeiras letrinhas, o ABC, está começando agora. Uhum. E como que é a relação entre os 2 irmãos? Muito tranquila, eu tenho um filho muito compreensivo, porque eu converso. Então é diálogo, acho que o relacionamento uma mãe e seu filho tem que ser fundamentado no diálogo, sem isso não dá.
Então, ele é muito compreensivo. Tento dividir essa atenção. Eu escutei uma frase, que o filho que a gente mais ama é aquele que está precisando da gente naquele momento, né? E eu percebo que puxo asa menor, às vezes. Então, eu tento compensar isso de alguma forma com o mais velho. Não é fácil, né? Mas a gente tem. A maioria dos pais de autistas passa por um período de negação, né? Você teve esse período de negação ou assim que você começou a desconfiar, começou a pensar, você já começou a trabalhar em cima, e, tipo, vamos para cima e é isso e pronto? Não, como assistente social, eu já tinha um olhar diferenciado, né? Às vezes a gente trabalhava com uma criança com alguma dificuldade. Uma vez eu trabalhei com um autista com um grau muito alto. Eu tinha a ideia de que ser autista era aquela criança que ficava no quarto, trancada, não tinha contato com o mundo. Até que eu descobri que tinha um filho autista e descobri que existem vários tipos de autismo, né? Então, eles são classificados por graus, 1, 2 e 3. Esse grau ele vai diminuindo conforme a independência da criança. Meu filho foi diagnosticado em 2017. Tive que ir em São Paulo, porque no Amazonas nenhum médico conseguiu fazer o diagnóstico. O autismo, você não tem um exame. O exame ele é meramente clínico. Então, o profissional ele tem que ter uma captação, um olhar para isso. E no Amazonas eu não encontrei. Fui em 5 neuropediatras diferentes e ninguém me deu diagnóstico. E quanto mais cedo, melhor, né? Sabe? Então, procurei um dos melhores neuropediatras, que é o Dr. Salomão Bartzman, lá em São Paulo. E ele me disse que meu filho tinha um grau leve, o que antes nós chamávamos de Asperger. Mas o CID é um só hoje, né? A nomenclatura é um só e autismo ele é autismo. Então, a partir daí eu fui procurar quais eram as melhores terapias para o meu filho. Eu sei que não tem cura, mas tem tratamento. A criança pode sair do espectro em alguns momentos, né? O que ela está no espectro? Ela está no período maior de crise. Quando ela está muito tempo inquieta, às vezes eles têm mania de puxar, sabe? Fazer cabelo, se bater, se machucar. Então, geralmente, quando a criança está assim, ela está no espectro autista. Mas eles podem sair desse espectro. E a terapia, ela é ideal para isso. Né? Ela é, na verdade, é terapia. Eu falo que é terapia, porque não tem remédio. Então, foi uma luta, não é fácil, não está sendo, porque é um trabalho constante. Não pode parar. E o que você sente que, das terapias que ele tem feito, o que você sente que deu uma mudança maior nele? O que ele fez que você sentiu? No comportamento. Mas quais atividades que você acha que foram mais importantes para ele nesse período? Então, as 3, né, em ponto, né? A psicologia, a fonoaudiologia e a psicopedagogia. Então, e a terapia ocupacional também ele faz, né? Na verdade, são 4. É um conjunto todo, né? Ele mudou, ele é uma criança que é mais... E hoje ele atende mais aos pais, ele escuta, ele entende o que eu falo, eu peço para fazer alguma coisa, ele já faz, não faz, consegue passar mais tempo em público, né, com outras crianças. E eu vim descobrindo tudo isso com a terapia. Antes eu você uma paciência nele, uma paciência muito grande, um timer, assim, para qualquer coisa. E vem aumentando o timer, né? Antes era 5 minutos, agora são 15, 20. O que você sugeriria para a mãe ou para o pai que acabou de descobrir que o filho é autista? Aquele momento da descoberta, que provavelmente é o momento, né, que a gente começa a fuçar em tudo. Que a gente entra no YouTube, que a gente quer saber, que a gente quer conhecer os teus pais. O que você diz assim, ó... O que você, como mãe de autista, o que você sugere no começo? Você falou sobre a negação. Eu tive a curiosidade, queria descobrir o que meu filho tinha. É horrível você sair de um consultório sem diagnóstico. Então eu fui atrás, eu estava preparada, seja lá para o que fosse, né? Eu não tinha noção de que seria autismo. Eu me surpreendi, como eu disse, eu achava que o autismo era criança, ficava trancada num quarto, sem
e me deparei com situações totalmente diferentes, né? Você conheceu o meu filho e a gente fala, nem parece que ele é autista. Não tem cara, autista não tem cara, né? E eu procurei estudar, estou advogada e fui descobrir quais eram os direitos que o meu filho tinha, né? Então fui procurar saber quais eram os direitos dele, fui procurar saber quem eram os melhores profissionais, as terapias, né, direcionadas, como eu poderia ajudar meu filho a melhorar. Não tive esse problema com negação, porque eu acho que é pior. Quanto mais tempo a gente demora para ficar, mais a gente atrasa para essa criança. Então eu tive um olhar bem aberto. Chorei, confesso que chorei, fiquei preocupada. Eu pensei, o que vai ser do meu filho se um dia eu não estiver nesse mundo? Quem que vai cuidar dele como meu pai? Então essa é a minha, eu acredito que é de muitas mães também. Mas entendi que hoje eu percebo, né? Eu brinco, eu percebo que o normal, porque eu vejo os normais cada coisa. Que eu tenho uma criança dócil, que é muito carinhosa comigo. A gente tem uma proximidade muito grande. Então, assim, pais, vocês são especiais, porque eu mudei com meu filho. Ele me ensinou, eu não comparo meu filho com criança nenhuma. Eu fazia isso antes, né? Porque ele não estava lendo, porque ele não falava, e eu ficava muito frustrada. E hoje eu entendo que ele tem um tempo. Então, o que eu digo para os pais, tenham calma, tenham paciência, vai ser no tempo dos filhos de vocês. Façam pela pai mais, procurem páginas confiáveis aqui no Brasil. E aí no Amazonas, por exemplo, cada vez que eu encontro aqui no Brasil um deputado, um político, eu faço pau de briga. Porque eu digo que é um absurdo eu ter vindo para cá, largar minha família, porque o deputado não me dá condições de cuidar do meu filho. Né? Então, o que eu peço é mobilização, sejam unidos. Aqui em Brasília, eu participo de diversos grupos de pais autistas, sabe? Então, a gente precisa se unir. É desse jeito que a gente vai conseguir. É brigar, é reivindicar, é ser chato na escola mesmo, é exigir o professor auxiliar, é exigir o benefício do seu filho que ele tem direito. Então, uma hora o Estado vai ter, né, que dispor esses direitos, tem tanta briga, tem tanta judicialização. Oi? Voltou? Olá, voltou. A gente estava encerrando, mas queria que você deixasse algumas palavras, né? Então, assim, o que você acha de mais importante para deixar, né, para as pessoas sobre maternidade e autismo, né? O que você acha que a gente não pode deixar de falar? Para as mães, né, para os pais, também para a família, é muito importante esse apoio para a criança. Então, nós somos abençoados, né, com essas crianças, porque a gente aprende junto com eles. Dizer também para que os pais não deixem de lutar pelos direitos das crianças. Hoje a gente tem vários dispositivos legais, o Estatuto da Criança com Deficiência, a Lei Berenice Piano. As crianças têm direito a um professor auxiliar na escola, e professor auxiliar não é estagiário, é alguém que tem que ter um treinamento específico para isso. Procurem a Defensoria Pública para entrar com uma ação, procurem um advogado, procurem o Ministério Público. Eles têm preferência numa série de locais, no supermercado, no cinema, eles têm direito a benefícios assistenciais também. Então, que os pais não deixem, né, de correr atrás desses direitos dessa criança e que a gente possa se unir, né? Porque juntos juntos somos mais fortes, né? Para cobrar do poder público para a efetivação desses direitos. Tá bom. Eu não sei como que tá seu tempo aí, mas a gente podia fazer uma live, você podia elencar aí esses direitos dos autistas, e a gente podia fazer uma live só trazendo esses direitos, né? E onde que essas mães poderiam recorrer, e que elas pudessem estar mandando as dúvidas, porque aí a gente vai juntando essas dúvidas e faz um apanhado, né? Porque depois a gente vai colocar isso tudo no YouTube. E aí as pessoas podem estar recorrendo aquilo ali a qualquer tempo. O que você acha? Pode, deixa sua pergunta aqui,
pode estar enviando para a Moara, para a Cláudia, qualquer dúvida, eu estou aqui para responder, com certeza. Tá bom, então. Muito obrigada, Janaína. Você é uma querida. Seus filhos são maravilhosos. Obrigada. Me sinto muito feliz por ter te conhecido, né? Infelizmente, aí eu vim para Manaus e você fugiu para Brasília, mas a gente ainda vai se encontrar de novo, tá bom? Eu estou assim, aguardando. Eu vejo que alguém falou aqui sobre educação especial na perspectiva inclusiva. A gente tem algumas diferenças entre incluir e integrar na educação. É uma briga que eu tenho aqui em Brasília, né? Porque às vezes a gente encontra escolas que incluem, mas não integram. A gente tem uma diferença bem grande entre duas coisas. Então, mande sua pergunta, o que você tiver dúvida, se eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição. Tá bom. A gente já pode marcar um dia para o pessoal já saber que dia que você vem? Claro, que dia que você está livre aí? Aqui também, até maio. Ai, meu Deus. Isolamento social, né? Hoje aqui é 10 de abril, né? Estamos em plena isolamento social. Em alguns lugares essa é a terceira semana, outros a quarta semana. Esperamos que isso acabe logo e que saiamos de tudo isso com bastante saúde. Aqui em julho, né? As aulas retornam das crianças. Tá certo. Podemos combinar na terça-feira, nesse mesmo horário? Deixe sua pergunta aí para a Cláudia, dúvida. E a gente está aqui para isso, para compartilhar, né, ideias. Tá bom. Então, ó, aí a gente combina às 15 horas de Manaus, às 16 horas em Brasília. Fechou? Ok, combinado. Pode deixar. Obrigada, Cláudia. Tá bom. Feliz Páscoa para vocês aí. Beijão. Uma ótima sexta-feira santa. Um beijo para esses dois com muita saudade, viu? Também. Beijão, tchau e muito obrigada. Obrigada mesmo.